Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Tivemos aqui um pequenino problema de internet, uma queda rápida, ligeira, mas começamos aqui no nosso horário. Agradeço imensamente a todos que vão estar, e claro que depois também a live vai estar no IGTV, para quem não me conhece. Eu sou Maria Carvalho, esse é o quadro Paralela Conversa, e nós estamos neste mês de... Boa noite, professor Cláudio Carvalho. Seja muito bem-vindo. Cida, É uma muito satisfação obrigado. enorme estar aqui, uma emoção, gente. Cláudio foi meu orientador de monografia. Eu posso dizer com muita sinceridade, um dos professores que mais marcaram minha vida em toda a minha trajetória. Né? Um dos professores que tem uma crítica, que tem um respeito muito grande, porque ele não é apenas aquele que fala, aquele que faz. E isso é o diferencial de Cláudio. Mas vamos lá, nesse mês agora de agosto, nós resolvemos falar um pouco sobre arte e direito, né? Trazendo essa simplicidade que a arte traz, para que a gente possa também falar sobre direito. Porque direito não é aquela coisa tão distante, a gente precisa entender, internalizar, até porque sem o direito não tem como a gente saber o que nós podemos, até quais são os nossos limites, o que nós podemos fazer. Então, assim, e principalmente com relação à cidade, o local que a gente vive, né? Nós temos uma população, a população brasileira, o professor Cláudio, que vai dizer isso com mais propriedade, ele que tem conhecimento de causa, a população urbana é bem maior do que a população rural. Então, a gente precisa compreender qual é esse espaço que nós temos e para quem esse espaço. Eu acho que essa é uma das perguntas mais importantes. Mas antes que a gente comece, porque eu falo demais, gostaria que esse professor maravilhoso pudesse falar aí quem é ele. Acho que muita gente já conhece quem é Cláudio Carvalho, não professor retado da UED, mas vamos lá, deixa eu ficar babando aqui. Boa noite a todos e a todas. Antes de mais nada, agradecer, Cida, pelo seu convite. É uma alegria, um prazer enorme estar aqui hoje com você para falar um pouquinho sobre cidade e arte, nesse momento de pandemia, que a arte, mais uma vez, nos socorre, nos alenta nesse processo. Eu sou o professor Cláudio Carvalho, sou professor titular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, leciono as disciplinas de Direito Ambiental, Urbanístico e Agrário. Também desenvolvo uma série de atividades extra-sala, extra-classe. Uma das é a coordenação do Observatório das Cidades, é um grupo de pesquisa que desenvolve uma série de pesquisas aqui na região sudoeste da Bahia, mas também tendo olhar para as questões nacionais. A gente compreende que uma série de elementos da cidade são questões estruturais, não importa se você está numa cidade pequena, média ou em uma metrópole, e também faço parte do NAJA, que é o Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa, que é um projeto de extensão de assessoria jurídica popular a movimentos sociais, sobretudo de luta pelo acesso à terra, aqui na região sudoeste da Bahia, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST, e o movimento de trabalhadores e trabalhadoras por direitos, o chamado MTD. Olha que maravilha, que currículo! E durante a faculdade, Cláudio nos apresentou todos esses projetos, né? Nós não apenas ficamos em sala de aula, mas ele também tem uma forma de lecionar que eu admiro muito, que caso um dia eu chegue a lecionar, eu morro de vontade de ser professora. Acho que é porque eu falo muito e adoro isso. E é uma das profissões, e eu confesso também que é uma das profissões que eu mais respeito. Não existe nenhuma outra profissão se não existir professor. Então a gente tem que reverenciar, sim, todos esses profissionais que estudam bastante para nos passar esses conhecimentos. Então, acho que em nome de todos os alunos eu posso falar isso, agradecer imensamente a você, Cláudio, por estar representando hoje esses professores, né, essas grandes pessoas que infelizmente não são tão valorizados no nosso país, mas que têm uma importância gigantesca. Sem uma educação de qualidade, a gente não vai conseguir ter um país melhor nunca. Então a gente precisa valorizar, sim, essa nossa educação. Então, vamos lá. Quando a gente fala em arte,
Cláudio sempre gostou de trazer pra gente arte. São músicas, não é à toa. Eu descobri Baiana System, eu descobri um pouco mais de Nação Zumbi através de Cláudio. Então ele tem exatamente como Israel colocou, um referencial de professor. Ele que só contar um pouquinho, quando eu resolvi escrever a monografia, eu falei, puxa, eu queria alguma coisa relacionada ao direito do trabalho, mas também que tivesse uma pegada social. Porque eu queria falar sobre o materialismo histórico de Marx. E quem vai me orientar falando sobre materialismo histórico no curso de Direito não fosse Cláudio Carvalho? Aí eu, professor, então, eu estava querendo convidá-lo para ser meu orientador da monografia. Ele não me respondeu nem que sim, nem que não. Ele só me mandou uma cacetada de textos enormes, e aí falou assim, ó, toma, leia. Eu falei, bom, isso é um sim que ele vai me orientar. E aí, a partir daí foi. E Cláudio, como orientador, como professor, foi fantástico. Acho que o êxito da monografia foi muito porque eu tive realmente um bom orientador para estar aí colaborando. Sim, Cauã falando que a arte favorita é o cinema. Cláudio vai falar de cinema daqui a pouquinho também. Ele vai trazer um pouco de cinema. Vou parar de falar que eu falo demais, que eu falo muito sobre Cláudio. Mas a estrela aqui hoje é Cláudio. Uma grande alegria do professor é quando ouve de uma ex-aluna de um egresso, sobretudo da UESB, que o sonho dela é se tornar professora. Então a gente se vê muito nos nossos alunos ali naquele momento de uma relação de ensino-aprendizagem que é emancipatória, a gente compreender que esse processo ele pode ser continuado através de outras pessoas. Então eu acredito, creio que e eu sempre falo isso com meus egressos, meus orientandos, eu espero que eles retornem rapidamente para o ESB como mestrandos, doutorandos e também como professores e professoras. Amém. Eu acho que isso é um processo de renovação. A gente tem uma academia ainda muito conservadora, o curso de Direito ainda não atua, muita gente pegando o nosso tema que é arte aqui, até hoje é comum a gente usar a expressão operador, operadora do direito, numa perspectiva eminentemente matemática, cartesiana, e eu sempre falei, e gosto de falar que o mais adequado seria o artesão, artesã do direito, porque o direito hoje chama muito pela sensibilidade, sobretudo a sensibilidade no trato. Eu costumo ouvir ainda na universidade, na nossa UESB também, que um processo, por exemplo, é um conjunto de folhas de papel, e não é verdade. Você está lidando ali com a vida das pessoas, com a situação extremamente grave, quando a gente lida, por exemplo, com a questão de moradia, que é uma frente muito importante da nossa luta, tanto na área de ensino, pesquisa e extensão, a gente vai perceber que a gente está trabalhando com um bem fundamental, um direito fundamental, sobretudo agora, no período de pandemia, quando a gente fala fica em casa, a gente parte do princípio que todo mundo tem uma casa para ficar. Então, a sensibilidade da arte, eu entendo que ela vai colaborar de maneira decisiva para proporcionar um melhor aprendizado, seja na área do cinema, na área da literatura, na área da música, na área da dança, possibilitando justamente que você tenha um olhar mais ampliado do direito para as questões sociais. Exato, Tati colocou aqui, né, que precisa saber tocar as pessoas com as palavras. Eu acho que a arte traz muito isso, né? Eu particularmente, eu gosto muito de música. Eu sou movida à música, eu falo, eu tô ouvindo, eu tô andando, quando eu tô viajando eu tô ouvindo música, quando eu tô lendo eu tô ouvindo música, mesmo que não seja falada, mas que tenha o som. Quando eu tô fazendo alguma coisa aqui em casa, eu estou ouvindo música, música me toca, me faz refletir. Não é à toa que esse projeto ele veio através de músicas. Essa coisa da arte, de trazendo, foi ouvindo músicas. Mas também tem a questão da literatura, que eu acho que Cláudio vai trazer um pouquinho sobre isso, porque não tem como a gente pensar, como Israel tinha colocado, né? Cláudio sempre fala para a gente pensar um pouquinho fora dessa nossa caixinha. E nada como utilizar também livros. E às vezes um livro que você está ali na biblioteca pública mesmo, não precisa você comprar, às vezes o livro é caro e estão querendo aumentar ainda mais o valor do livro, porque livro faz você abrir sua cabeça, faz você pensar. E aí você está ali na biblioteca, você
se depara com um cara lá, curtiço da vida, né? Que Cláudio vai falar, porque eu já vi o roteiro dele. Então, Cláudio, como é que eu posso pegar essa relação? Porque, assim, teve toda uma história com relação a essa construção do espaço urbano. Como é que eu consigo identificar essa construção do espaço urbano analisando realmente a literatura, analisando a arte? Eu acho que a primeira questão fundamental é de não ver o ensino-aprendizagem como algo compartimentado. Então, tem determinadas obras que a gente trabalha no ensino médio, no ensino fundamental, e que você pode recuperá-las no ensino superior. E tem determinadas obras, e quem você foi minha aluna, quem é meu aluno, minha aluna que está nos ouvindo, nos vendo, sabe a importância do elemento da historicidade, de como você pode trabalhar determinadas obras no tempo e você tentar compreender de como a sociedade ela é descrita, de como a sociedade ela é analisada. Uma primeira obra que eu trouxe aqui da literatura é justamente o Cortiço, do Aloysio de Azevedo, e é uma obra muito importante porque ela foi escrita em 1890. Então nós temos um período ali de transição entre o período colonial imperial para a república, e o Aloysio Azevedo, na minha opinião, é um dos grandes autores do naturalismo. Essa obra, o Cortiço, inclusive, é uma verdadeira síntese em que muita gente acha que os principais personagens seriam João Romão, Miranda, e na minha opinião não é. O Cortiço São Romão é o principal personagem da obra, porque o naturalismo, o Aloysio Azevedo, ele vai ter essa capacidade de tornar determinadas coisas, no caso aqui o Cortiço, como se fossem pessoas. Eu gostaria até de ler, eu separei aqui uma passagem que descreve muito bem essa capacidade do Azevedo de colocar o Cortiço como se fosse uma pessoa. Ele diz lá em um determinado momento: eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava. Não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas, alinhada. Ao acordar, alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de sono. Então, olha só como ele vai colocar o Cortiço como se fosse uma pessoa que tinha dormido. Personificando, né? Personificando, dando essa capacidade humana a uma coisa que é o Cortiço. E o Cortiço ele vai ter essa capacidade de descrever o processo de urbanização, ao menos o início do processo de urbanização no Brasil. O Cortiço, para quem não sabe, é uma habitação coletiva. Aqui no Cortiço, Azevedo vai retratar um dos principais cortiços no Rio de Janeiro, que é o chamado Cabeça de Porco. Ele muda o nome. E o cortiço era justamente aqueles locais em que tinha uma concentração muito grande de famílias. Chegava a ter cortiços, 400 casas. E, obviamente, as pessoas mais pobres, negras, inclusive muitos escravos ou ex-escravos. E no Brasil, por volta ali do século XVIII, XIX, nessa transição, há um processo de importação de uma lógica eurocêntrica da Europa, de higienismo social. Havia um discurso que o cortiço era vetor de doença, febre amarela, peste bubônica e outras doenças, e era necessário você extinguir esses cortiços, sobretudo nas áreas centrais, e você dar espaço às grandes avenidas, grandes quadras, casas que tivessem uma grande circulação de ar. E a gente vai perceber que, na verdade, havia toda uma lógica de segregação socioespacial. Você colocar rico do lado do rico e pobre do lado do pobre. Então, o Cortiço consegue fazer muito bem esse desenho do início da urbanização no Brasil. Perfeito, perfeito. E mais engraçado, eu não sei se seria engraçado, se não fosse cômico seria trágico, né? O mais incrível, talvez, disso tudo é que Aloysio Azevedo, ele faz isso lá no 100 anos antes de eu nascer. Só que tudo que a gente viu ali tá muito
atual, como o Tati colocou aí, é muito atual, a gente vê isso. E quando a gente fala assim, a gente não precisa ir para a favela, não precisa ir para as comunidades do Rio de Janeiro, a gente pode ir nos bairros aqui mesmo das nossas cidades, que são bairros mais afastados e que muitas vezes são estigmatizados, são distanciados. Uma pessoa que mora em um determinado bairro, ela já é estigmatizada por aquilo. Eu falo com propriedade, porque eu venho de uma cidade pequena. E na cidade pequena, Caetitela é dividida pela BR. Então, quem morava de um lado da BR era de um tipo, aí era o pessoal que morava na ladeira, que era de onde eu venho. Eu falo que eu sou do pé da ladeira de Caetité. Então, ali, quando a gente fala, você veio da ladeira, os pés vermelhos, era o pessoal mais humilde, era os empregados. Quando você fala do pessoal que mora do outro lado, mesmo que a ladeira seja maior, mas era o pessoal que tinha mais condições financeiras. Quando a gente vê isso, observa que o estigma está ali, naquele exato lugar. Numa cidade pequena na época, acho que tinha o quê? 40, 30 e poucos mil habitantes, hoje está com 50. Então, assim, você vê que tem a diferenciação e não está lá em 1890. Eu estou falando de 10, 15 anos atrás, né? O Israel colocando Conquista também é dividido, né, pela BR. Nós temos o lado de lá e o lado de cá. Quem mora de um lado tem um estigma com relação ao que mora do outro. Então, não é tão distante. Está aqui, é agora. Você usou uma expressão aí, favela. A favela, ela nasce, do ponto de vista mesmo da topografia, de como uma paisagem, justamente nesse momento. Houve uma grande reforma urbana que foi organizada. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então você tinha Rodrigues Alves como presidente, mas você tinha o prefeito ali, que era Pereira Passos, que ele importou toda uma lógica da Europa, como eu já falei, sobretudo da França. Havia ali, em 1853, um grande arquiteto urbanista chamado Barão de Haussmann, que operou uma verdadeira reforma na cidade de Paris e importaram esse processo no Brasil. A favela, há várias versões, mas alguns atribuem justamente a expressão favela a uma semelhança com o tipo de planta aqui no Nordeste, que é justamente a fava. E a favela vai nascer justamente do processo de genocídio, da união do processo de genocídio que ocorreu aqui no sertão da Bahia, de Canudos, em que foi prometido para os soldados que fizessem um processo belicoso, né, de guerra para a destruição do arraiá, quando retornassem iam receber justamente terra, moradia. Isso não aconteceu. E o processo de derrubada de cortiço, chamado bota abaixo, ele começou a tirar as áreas centrais, e um dos primeiros morros que foi efetivamente ocupado foi chamado Morro da Providência, que foi juntado justamente com pessoas dos cortiços, com os soldados que retornaram aqui da Bahia para o Rio de Janeiro e que não foi ofertado de fato o direito de moradia. E é trágico nesse processo que o poder público permitiu justamente que se subisse aquelas áreas, não infraestruturado, obviamente, para justamente usar tudo que pudesse carregar dos seus cortiços para iniciar esse processo de favela no Brasil. Então, o cortiço, juntamente com o genocídio da Guerra de Canudos aqui no Bahia, é que vai dar origem à expressão e à situação de favelização que a gente tem no Brasil. Inclusive, tem outro livro, já pegando, como você falou, como isso é atual, tem um outro livro que eu gosto muito, chamado Quarto de Despejo, dessa autora brilhante, chamada Carolina de Jesus. Ela é referência fundamental no Brasil, e ela escreveu essa obra em 1960, né, 70 anos depois. E Carolina de Jesus é um diário, né, um diário de uma favelada, ela coloca, e ela vai colocar determinadas passagens muito importantes. Ela era analfabeta, não tinha um ensino formal, era catadora de material reciclável, negra, mulher, e ela vai ter uma sensibilidade de escrever, em 1960, todo o processo de segregação socioespacial nas cidades brasileiras, 70 anos depois. Olha só como é importante a gente perceber que o Brasil saiu de um processo de ser um país eminentemente rural
para no início da década de 30 iniciar um processo de industrialização, que a gente chama de industrialização tardia. Perceba-se daqui na década de 1880, a cidade de Londres tinha 3 milhões de habitantes. Salvador, aqui a nossa capital, tinha 50 mil habitantes. Então o processo de industrialização já tinha ocorrido na Europa e só vai efetivamente começar no Brasil na década de 30 e vai se aprofundando na década de 50 e 60. E esse livro, O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus, ele vai trazer um importante relato de como um processo de um país eminentemente rural, baseado através de uma burguesia eminentemente agrária, mudou para uma burguesia industrial e o processo de expropriação dos mais pobres continuou. Ela tem um determinado momento, está lá na página 32, que ela fala o seguinte: eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. E ela continua mais à frente, na página 37, que ela fala o seguinte: quando eu estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com seus lustres de cristais, seus tapetes de viludos, almofadas de cetim, e quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo com as tralhas. Deu uma pausa aqui, Cláudio. Cláudio, eu não estou te ouvindo. Eu não sei se está tendo algum... Se foi aqui só. Se vocês puderem. Eu não... Tinha caído aqui, eu não estava te ouvindo. Eu não te ouvi. Ah, tinha travado, tá? Te colocou que travou. Tinha travado. Pode continuar, certo. professor. Travou o meu ou o seu? Eu acho que tinha... Agora eu não sei se... Ah, tinha caído. Sim, caiu. Tava ruim, mas voltou agora. O meu? Voltou. Ah, sim, sim. Então, Carolina de Jesus, eu não sei se da onde voltou aí, ela vai escrever essa obra em 1960 e vai traduzir como a favela, ela ainda vai ser vista como um local de depósito de pessoas não quistas. O Cortiço, o Azevedo, ele vai colocar como se fosse uma praga, um monstro, uma aberração. E isso, de certa forma, ele é colocado, ele é transportado para a favela. Perfeito. Então a gente, e mais uma vez, não tem como dissociar, não tem como não contextualizar as duas obras com o que acontece hoje. Porque hoje as pessoas que vêm de determinados bairros, elas também são vistas como esses objetos que a Carolina de Jesus colocou. Nós, quando a gente, até a Ana Paula, uma vez a gente estava conversando sobre isso, em que, por exemplo, o pessoal que faz que cata material reciclável, eles são invisíveis aos nossos olhos, aos olhos da sociedade, aos olhos dos moradores da cidade mesmo. Eles são invisíveis, ninguém vê, ninguém olha, ninguém percebe. Então, assim, não é distante, não é diferente do que Carolina tinha colocado, não é diferente do que Azevedo colocou. Nós ainda vivemos esse estigma. A cidade não é para todos, a cidade é para alguns e são seletos. Para algumas pessoas, para alguns bairros. Observa-se, por exemplo, que tem alguns bairros que estão a meio mundo de tempo que está aí, que surgiu, mas que permanece sem encanamento, rede de esgoto, que permanece sem asfalto, enquanto outros bairros mais jovens, mais novos, já está aí com as suas belezas, com suas praças, né? É muito atual. Né? Israel mesmo, ele sabe, ele conhece mais do que eu aqui, por exemplo, Vitória da Conquista, e é uma cidade que a gente vê isso de forma clara. É claro, é visível. Você visitando um bairro, você visitando um outro, você consegue viver e ver a diferença que é gritante, é gigante. Eu vou falar até de Conquista mais à frente,
Mas nessa transição da literatura para a música, eu antes gostaria de falar um processo que, na verdade, a periferia, a lógica de periferia e centro, ela não acontece só em relação em uma cidade, ela acontece em relação de cidade para cidade. Quando você pega a Grande Salvador, você pega a região metropolitana, Salvador, Lauro de Freitas, Dias Dávila, Camaçari, você vai perceber isso muito bem, como você tem uma grande massa de trabalhadores e trabalhadoras que moram, por exemplo, em Lauro de Freitas e vão trabalhar na cidade de Salvador, por exemplo, no bairro da Barra. E tem uma música fazendo a transição da literatura para a música. Tem esse disco aqui de Gonzaguinha que eu gosto muito. Não sei se vocês estão vendo aí, chamado Moleque Gonzaguinha, que é uma obra-prima de Gonzaguinha. Gonzaguinha é maravilhoso. É muito bom, vinil é tudo na vida. E ali tem uma música que retrata muito década de 70. E ele vai retratar uma música chamada Dias de Santos e Silvas, que retrata isso da lógica de periferia para periferia. E ele diz o seguinte na música: o dia subiu sobre a cidade, que acorda e se põe em movimento. Um despertador bem barulhento badala bem dentro do meu ouvido. Levanta e toma a condução que, como sempre, vem cheia, anda, para e me chateia. E está quente para chuchu. E aí ele vai descrevendo a epopeia de um trabalhador, de uma trabalhadora, na década de 70, para pegar um ônibus, um transporte público como era. E que é um problema até hoje, mas naquele momento você via como a pessoa vai nascer até uma expressão chamada cidade dormitório. Eu não sei se as pessoas já ouviram essa expressão. É aquela situação em que as pessoas moram em cidades vizinhas de regiões metropolitanas, no caso de São Paulo, Salvador, Belo Horizonte. Ela passa tanto tempo no transporte coletivo, ela tem que acordar às 4 horas da manhã para pegar o primeiro ônibus às 5 e aí se deslocar até o seu trabalho às 7, às 8 da manhã, trabalhar, ter uma jornada de 8 horas, depois pegar o ônibus novamente e retornar mais 4 horas de deslocamento, o que faz com que ela praticamente durma na sua casa. Então a cidade vai ser o que a gente chama de cidade dormitório, que não era para ser. A lógica de uma cidade, do direito à cidade, é você ter trabalho e você morar numa distância relativamente curta, que você não gaste tanto tempo para deslocamento. E Gonzaguinha, na década de 70, vai conseguir evidenciar isso, que ali vai ser o início de um dos grandes problemas que até hoje a gente não conseguiu resolver, apesar de ser um direito social, o transporte público, e é justamente a questão da mobilidade urbana no Brasil. Uhum. E é muito, a gente, assim, o caso de Vitória da Conquista, por exemplo, em que não é uma cidade tão grande, uma cidade de porte médio, já é complicado você fazer. Tem alguns ônibus aqui, por exemplo, que você gasta mais de 1 hora dentro do ônibus para você se tocar. Não é uma cidade grande, Conquista tem menos de 400 mil habitantes, não é uma cidade gigantesca como a Salvador, você gasta 1 hora dentro de ônibus, é cansativo, e fora que é desconfortável, fora que é sempre cheio, não tem quantidade suficiente. Então você acaba observando que nós temos pouco ônibus para muita gente, sendo que não era para ter mais. Era para ter esse respeito ao trabalhador. Porque assim, quando você fala o trabalhador, como já ouvi, né? O nosso é triste ser empresário no Brasil. Não, gente, triste é você ser trabalhador. É triste você trabalhar para receber menos de salário mínimo. É triste você trabalhar para você sair 5 horas da manhã para poder chegar no trabalho, para poder fazer tudo. E você voltar super cansado. Às vezes você não tem condição de ir para casa para poder se almoçar, porque é muito longe, não vale a pena. Quantas pessoas... os chamados boias frias. O boia fria a gente tem hoje. É o cara que leva, a pessoa que leva a sua comida para casa porque não tem como voltar. Não dá para meio-dia ele voltar para casa porque é longe, porque é desconfortável, é ruim e é caro. É muito caro. Transporte público, Cida, a gente tem que lembrar que está lá no artigo 6º da Constituição,
e ele é uma concessão pública. E ele é uma concessão pública. E o que acontece em muitos casos, e eu diria que na lógica do capital é o que acontece de maneira predominante, é que o passageiro ele é visto como mercadoria. Então, o transporte daquela mão de obra, ela deve ser feita, sobretudo, nos chamados horários de pico. Então, você aloca uma quantidade de ônibus em um determinado horário, que é justamente no horário de pico, e depois você retira a frota, sendo que o transporte público ele deve ser visto com outras possibilidades, como o lazer, a questão da educação, e você vai ter as linhas de ônibus, Vitória da Conquista passou por esse processo recentemente, quando você vai desativar determinadas linhas, a lógica da empresa é sempre o lucro, quando na verdade deveria ser visto um serviço público. E Conquista está passando por um processo, não só aqui em Conquista, mas no Brasil inteiro, de aprovação de loteamentos a 10 quilômetros de distância da malha central. Invariavelmente você vai ter que levar uma linha de ônibus a esses locais em algum momento. E isso vai aumentar muito o custo para o poder público. Então a gente tem que pensar em cidades mais compactas, combatendo inclusive os vazios urbanos que a gente tem no Brasil. E aí eu gostaria até de trazer um outro artista aqui, que é Gilberto Gil. Não sei se vocês já viram esse vinil aqui de Gilberto Gil, de 85, de Adorim Noite Neon, que é um vinil belíssimo e que tem uma música que eu acho que retrata um pouco esse processo, que é Barracos da Cidade, que ela diz o seguinte: nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão do poder da autoridade de tomar a decisão. E o poder da autoridade, se pode, não faz questão, se faz questão, não consegue enfrentar o tubarão. Então, olha só como poeticamente Gil conseguiu, inclusive, traduzir o tubarão aqui, que na sala de aula eu chamaria do mercado imobiliário. Como você tem um mercado imobiliário realizando especulação imobiliária, e vocês falaram aqui de Vitória da Conquista, que é um exemplo, mas isso é estrutural no Brasil. Nós temos uma lei de parcelamento do solo que é de 76, que exigia, por conta do loteador, aquele que vai fazer o loteamento, dotar aquele loteamento de infraestrutura urbana, e muitos loteamentos foram aprovados posteriores a essa lei sem essa infraestrutura. O que a gente chama, inclusive, nos meus escritos aí, de prefeito loteador. Aqui em Conquista, Brumado, Caetité, você tem isso no Brasil inteiro, quando na verdade o político é o detentor das terras. Então ele vai, de certa forma, estabelecer uma lógica de fortalecimento político, social e econômico, quando inclusive ele não dota, não coloca infraestrutura nesses locais, e depois quem é que vai fazer isso? É o poder público. Então, quando você pega os bairros da Zona Oeste da cidade de Vitória da Conquista, a gente vai perceber isso. Você tem loteamentos que até hoje não têm infraestrutura e foram aprovados na prefeitura na década de 80. Então, os barracos da cidade de Gilberto Gil vai demonstrar isso, de como a lógica da especulação imobiliária. E eu digo sempre, Cid, e aqui falo para vocês, que se você tem uma terra, você tem que dar uma destinação adequada a ela. Você não pode ter uma terra para você enriquecer com ela. A própria Constituição, no artigo 182, evita que isso aconteça. Então, no Brasil ainda, pega o anel viário de Vitória da Conquista, só a parte de dentro, você vai ver a quantidade de vazios urbanos, que é justamente esses terrenos, vide aí a lateral da Avenida Olívia Flores, que está esperando a um preço maior para ser vendido. E isso não pode ser permitido. E Gil, inclusive, vai alertar isso, que o poder público sequer não consegue. Então, esse processo que você tem do poder público e da iniciativa privada operando como a cidade vai crescer e para quem a cidade vai crescer. Maravilha. Você trouxe aí muito bem, né, essa questão. Israel trouxe aqui o exemplo do Coveima, que quando você entra no Coveima, você
Se você está de carro, você faz assim, né? Se você está a pé, poeira para tudo quanto é canto, porque vai passando uma moto, passando um carro, porque não tem estrutura para poder abrigar. Ninguém lembra. É como se fôssemos esquecidos, né? Esquecem. Entra prefeito, sai prefeito, entra poder, sai poder, e continua esquecido. Porque não dá voto. Parece que não dá voto, né? Não queria entrar muito nessa seara, mas a impressão que dá é isso. Como se essas pessoas perceba, não... Cida, que no Brasil tem muita gente que acha que a lógica de que no Brasil não existe planejamento urbano. E não é verdade. No Brasil sempre houve planejamento Cortou. urbano, sempre houve, mas orientado por uma lógica de você colocar rico do lado do rico e pobre do lado do pobre. Quando você vê determinados bairros em que a infraestrutura não chega, é uma lógica de você trabalhar de quanto a terra tem um valor. É importante a gente deixar muito claro, Cida, assim, a terra, ela tem um valor que, na verdade, ela é arbitrário. Significa que um pedaço de chão no Candeias não custa o mesmo pedaço de chão no Campinhos, por exemplo, no Covema, como Não. Israel falou. E o que faz com que um pedaço de chão ou uma casa, a mesma casa nos Campinhos, tenha um valor diferente de que uma casa no Candeias? Estou falando a mesma casa. Você tem uma casa, 2 quartos, um banheiro, uma sala, uma cozinha. A mesma casa no Candeias não tem o mesmo valor da mesma casa nos Campinhos. É uma questão muito simples, porque a casa está ligada à terra e a terra está ligada à localização, à região. Então você vai ter uma série de atributos, aí tem a questão da infraestrutura, a questão da segurança, a questão da própria estética do bairro, a questão da vizinhança na lógica de rico do lado do rico, pobre do lado do pobre, que vai fazer com que o poder público escolha. Isso é claro na história do Brasil. O poder público escolhe quais são as regiões que ele vai fazer o investimento quando vai fazer políticas públicas. Cláudio, Tati está perguntando aqui, a tal lei específica para a garantia da função social da propriedade já existe aí, no caso, já existe aqui em Vitória da Conquista? A função social da propriedade, tem muita gente que acha que é algo novo, né? Mas não é. Inclusive João Sem Terra, em 1215, na Carta Magna, já falava em função social da propriedade, ou função social da terra. Nas nossas constituições também, sobretudo na de 46 e a de 88, que no artigo 182 fala que, no caso da área urbana, uma terra não utilizada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada não cumpre a sua função social. Isso significa que ela deve sofrer uma sanção do poder público. A propriedade no Brasil, Cida, é preciso deixar muito claro que ela não é absoluta. Já foi, é bem verdade, em algum momento no Código Civil de 1916, lá no seu artigo 524. No entanto, a Constituição e o Código Civil atual, lá no artigo 1228, fala sobre a relativização da propriedade. Significa o quê? Que você tem uma propriedade, tudo bem, garante-se o direito de propriedade, mas você tem que dar uma destinação para ela. Se você não dá uma destinação adequada, o poder público pode fazer uma sanção. O que acontece? A Constituição ela foi regulamentada pelo Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. E o Estatuto da Cidade ele trouxe uma série de instrumentos. Né? Pois é, ainda teve a demora, né? 13 anos depois da Constituição. Acontece que toda cidade ela tem que ter um plano diretor urbano e ela tem que demarcar, ela tem que estabelecer como a cidade vai crescer. E esse plano diretor urbano, obrigatoriamente, ele tem que ter leis. A lei principal é o plano diretor urbano. Tem que ter leis acessórias. Uma das é a de IPTU progressivo no tempo, ou desapropriação sanção. Infelizmente, Vitória da Conquista, não só Vitória da Conquista, mas a grande
quantidade dos municípios, nós temos cerca de 5.500 municípios no Brasil, e nós temos cerca de 10 no Brasil, olha só, 10, que tem hoje o IPTU progressivo no tempo, que é uma alíquota que você vai aumentando o IPTU de 1 para 3, para 6, para 12, para 15, para forçar a pessoa a edificar, e se ela não edificar, você desapropriar, pagando, obviamente, uma indenização. Só que em Vitória da Conquista não tem, é por isso que a gente continua em Conquista tendo especulação imobiliária e as pessoas tendo aí suas propriedades e deixando ela como se fosse algo que hoje vale 100 mil reais, esperando que amanhã valha 1 milhão de reais. E bastante, né? Vide a Olívia Flores, né? Olívia Flores e os ao redor, né? Isso, a Olívia Flores, ela é um retrato bastante fiel desse processo, e eu diria que o grande problema da Olívia Flores é justamente o poder público induzir esse crescimento artificial. Então, a própria Avenida Olívia Flores, linda e maravilhosa, quando você tem lá ela duplicada, você tem uma ciclovia, você tem uma arborização, a Avenida J. Pedral Sampaio, chamada perimetral, a mesma coisa, é uma avenida linda e maravilhosa, duplicada, com ciclovia, arborizada, mas cheio de vazios urbanos. A Avenida J. Pedral Sampaio, para quem não sabe, a chamada Avenida Perimetral, é um semianel de cerca de 13 quilômetros, que foi orçado em 60 milhões de reais, com verbas federais do PAC, e a única parte que foi entregue foi justamente cerca de 3 quilômetros na parte que tem a menor densidade urbana de Vitória da Conquista. Então você pega a área ali sul da cidade, que é um anel que chega na Avenida Olívia Flores, mas começa na Avenida Brumado, e que até hoje você está lá, não tem asfaltamento, não tem infraestrutura nenhuma. Então, quando você tem uma lógica do poder público para fazer esse processo de escolha, qual é a cidade, ou qual parte da cidade que é mais valorizada, é muito preocupante. E aí, Cida, eu e Gilson escrevemos nesse livro aqui, fazendo um merchan aqui, esse livro chamado Direito e Cinema Brasileiro. Escrevemos um livro sobre o filme Cidade de Deus. Tá aqui, ó. Cidade de Deus, eu não sei se vocês estão vendo aí. E tá que esse livro tem 51 ensaios sobre filmes no Brasil e direito. Ele é muito interessante. E eu e Gilson escrevemos esse artigo sobre Cidade de Deus. Aliás, escrevemos um também sobre o Cortiço, em outra edição que ainda será publicada, Direito e Literatura. Tem um artigo nosso também, meu e de Gilson, que é um parceiro já de algum tempo, escrevemos sobre Baiana System também há algum tempo atrás. E é interessante a gente perceber justamente como isso não acontece recentemente. Cidade de Deus, para quem não conhece, muita gente acha que Cidade de Deus é uma favela, e não é. Cidade de Deus é um conjunto habitacional que foi criado na década de 60, ainda era o chamado Estado da Guanabara, tendo como governador o Carlos Lacerda, e quem assiste Cidade de Deus vai perceber como aquele conjunto habitacional também tem uma importância muito grande, mas percebe, inclusive, quando Buscapé, quando ele sai constantemente ali para Copacabana, outros bairros nobres do Rio de Janeiro, você vai perceber como a lógica de um bairro ou de um local não estruturado, ele tem uma ruptura para um local estruturado. Então, olha só como, não importa se é oficial ou não oficial. Imagine que lá atrás a gente falou do Cortiço de Azevedo, que era algo clandestino, que era um monstro que estava fora da lei, e Cidade de Deus vai nascer na década de 60 como um conjunto habitacional oficial, devidamente construído pelo poder público. Mas qual foi o grande problema? Olha, Cida, o governo militar, e é que a gente vai ter um período de exceção aí de 21 anos no Brasil, criou o chamado Banco Nacional de Habitação, BNH. E nós tivemos no Brasil cerca de 4.100.000 casas construídas nesse período.
No entanto, qual foi a lógica de construção do BNH? Primeiro, para a classe média. Então, apenas 6% da população de 1 a 2 salários mínimos foi atendida. E essa população de 6%, qual foi a lógica? A longura, a segregação. Então, houve um processo de reprodução, as franjas da cidade. Então, você vai ter, inclusive, Cidade de Deus, ela é fruto de um processo de extinção, olha só, de extinção de favelas no Rio de Janeiro. Você extinguia a favela, criou a Cidade de Deus, Jacaré, ali na região sul de Jacarepaguá, mas, no entanto, qual era a lógica? Quanto mais longe, melhor. Então, longe o suficiente para não ser visto, mas próximo o suficiente para ser explorado. Cidade de Deus, na década de 80, e o filme vai retratar isso, era considerado um dos locais mais violentos do Rio de Janeiro. E você vai perceber uma cidade partida. Aquele local, ele é uma cidade dentro da cidade. Ele é a não cidade. E a gente vai, a gente está falando da década de 60. E a gente vai perceber no Minha Casa Minha Vida, teve alguém que falou aqui, Israel, no Minha Casa Minha Vida, é a mesma lógica da reprodução do Minha Casa Minha Vida atualmente, que foi construído sabe qual foi a única diferença, Israel e Cida, do Minha Casa Minha Vida? Porque ele atendeu uma parcela maior da população de 1 e 2 salários mínimos. Então, lá atrás, no BNH, foi somente 6%. O Minha Casa Minha Vida atendeu cerca de 40,1% da população e construiu 4.300.000 casas. O prometido era 5.700.000, mas não foi possível a entrega em função do golpe de 2016. Depois Israel até escreva aí, eu me lembro de um debate que eu participei na UFBA em 2016, que ele estava, eu queria saber dele se ele ainda defende a Operação Lava Jato e tudo, da desvio daquele processo. Ele acha que eu não esqueci, mas eu não esqueci não. Ele estava lá no debate que eu fiz na UFBA. Então a gente vai perceber como Minha Casa Minha Vida vai reproduzir esse processo de segregação socioespacial ou homogeneização de vizinhança, rico do lado do rico e pobre do lado do pobre. Hoje, Minha Casa Minha Vida, em Vitória da Conquista, Cida, tem um artigo nosso publicado sobre isso. Os bairros mais violentos de Vitória da Conquista, um dos é justamente o bairro Campinhos. Campinhos é Patagônia. São os 2 bairros mais violentos de Vitória da Conquista. E o Campinhos tem justamente um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida imenso, junto ali com Mirucário, Senhorinha Cário, e que está ocupado pelo narcotráfico. Então você tem um processo de ocupação de território. Então aquilo que eu falei, não importa que a gente está em Vitória da Conquista, a lógica que acontece lá é porque aqui ainda não chegou miliciano, mas a lógica que acontece lá no Rio de Janeiro, ela tem rebatimentos, ela tem transposições em uma escala menor, mas aqui em uma cidade média como Vitória da Conquista, ou até numa cidade menor como Caetité, que é a sua cidade. Então a gente vai perceber essa lógica de reprodução da segregação socioespacial no Brasil até hoje. Sim, sim. E a gente vê muito, né? Infelizmente, né? Que o que seria o esperado era que justamente nesse intervalo de 100 anos, que a gente teve 130 anos, né, desde Aloysio Azevedo até hoje, que a gente tivesse um salto. Porém, é como se a gente tivesse, eu não diria nem estagnado, perdão se eu estiver errado, mas é como se a gente tivesse retroagido um pouco ou muito, com relação ao que ele tinha escrito lá em 1890, a gente está em 2020, nós temos um intervalo grande, são 130 anos, e em 130 anos não vimos tantos avanços. O importante é como, tem aquela música, né, Chimbom Bombom, né, o que importa é o de cima sobe, de baixo desce, e aí, ou como disse, aquela música de Nação Zumbi, Nação né? Zumbi. Nação Zumbi é a cidade. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. É assim, a gente acaba vivenciando isso. E para você sair dessa situação, não é fácil. Para você sair da situação de ser subordinado, de ser, eu vou utilizar o termo quase escravizado, para você não ser mais, é complicado. Porque por mais que o sistema ele fala que ele tem mobilidade, essa mobilidade ela é
complicadinha de se transformar, de ultrapassar, né? Hoje, eu sempre falo que com o meu conterrâneo eu tenho que parar, porque daqui a pouco a live cai. A gente tem aqui 10 minutos ainda. Que o Anísio Teixeira, ele fala muito isso, né? Que a gente só vai conseguir uma democracia de verdade no dia que se formar máquina que se prepara a democracia. E essa máquina é a escola pública. A gente precisa de escola pública para poder fornecer possibilidades para todas essas pessoas que estão em bairros periféricos e em bairros, as franjas da cidade, para elas também terem a oportunidade de viver e de melhorar de vida. Porque enquanto continuar com esse mesmo ciclo, perdão por estar falando demais, mas enquanto a gente continuar com esse mesmo ciclo, a gente vai continuar com o mesmo ciclo de pobreza, o mesmo ciclo de miséria, o mesmo ciclo de distanciamento social. Eu ainda acredito, eu acho que eu sou um pouco sonhadora, eu sou utópica. Acho que um pouco de Marx ainda vive muito dentro de mim. Eu acredito ainda em uma sociedade justa. Eu acredito numa sociedade em que os bairros diferentes, independente da situação, eles vão se respeitar e todo mundo, independente do bairro que viver, ele vai ser considerado como humano, vai ser considerado como uma pessoa e vai ser respeitado por isso. Eu ainda acredito nisso. Quando isso vai acontecer, talvez eu não veja nessa encarnação, talvez daqui a umas 10, 15 encarnações eu consiga vivenciar isso. Mas eu ainda tenho. Eu acho que a pandemia, Cida, ela evidenciou todo esse processo de desigualdade social e urbana no mundo e no Brasil. Então a gente vai ter todo um processo de aprofundamento. Muita gente fala assim, mas as pessoas não têm casa, não têm acesso à água, mas isso é histórico no Brasil. Então a gente tem que compreender as condições estruturais dessa sociedade capitalista. Então tem muita gente aí, uma crítica que eu faço a nós do direito, acha que a lei ela vai resolver tudo, e não vai. Há uma verdadeira ilusão, um fetiche, como se fosse uma vara de condão, uma vara mágica, que você tendo na Constituição, o Estatuto da Cidade, você vai resolver os problemas da cidade. Não vai. É necessário você estabelecer todo um processo de cidadania, de construção de uma cidadania política no Brasil e no mundo. Esse processo de esvaziamento da potência política do corpo no Brasil e no mundo já vem acontecendo já de algum tempo. O modelo neoliberal, ela tenta colocar essa lógica de que o privado ele é mais importante do que o público. Então você vai ter o shopping center como a praça de alimentação sendo uma alegoria mais importante do que a praça pública. E a pandemia mostrou para a gente da importância de você ter praças, parques bem cuidados, com infraestrutura. Você vai perceber como essa lógica ela vem desde a década de 70 e, no entanto, a pandemia tem mostrado para a gente que é necessário a gente construir uma sociedade mais justa e uma sociedade que realmente respeite o processo de dignidade da pessoa humana. A Carolina de Jesus, mais uma vez falando no Quarto de Despejo, ela vai colocar muito isso. É um filme, é um livro muito angustiante. Ela fala de fome, da fome que ela, os filhos dela, passa durante todo o período de vida. E a gente vai perceber como isso é central naquele momento e agora. O Rio de Janeiro, só para dar um dado, nesse processo pandêmico da comunidade da Rocinha, de cada 10 pessoas que solicitaram o auxílio emergencial, até junho, 7 não tinham recebido a primeira parcela. Então você vai ter situações que as pessoas hoje no Brasil ou morrem pela contaminação do Covid, por ter que pegar o transporte público cheio, por ter que se colocar numa situação de prestação de serviço, de trabalhar, ou você morre pela contaminação do próprio coronavírus. Exato. Professor, nós temos aqui, 4:02 são 6 minutos, eu sou de humanas, viu, gente? Estou contando aqui. Eu sou de humanas, tem que pegar a calculadora. Nós temos 6 minutos. Eu ainda tinha mais um filme para falar. Eu queria falar de um filme só para fechar essa conversa nossa, que é um filme de 2016 chamado Aquários. Tá na Netflix, então quem tem Netflix aí, assista. E que é de um diretor que eu gosto muito, Kleber Mendonça Filho. Ele é aqui nordestino, ele é pernambucano, e que ele é um cineasta de combate, um cineasta social. Ele dirigiu em 2012 O Som ao Redor, que é um filme também muito bom, mas com a narrativa um pouco mais lenta. Em 2019 ele também dirigiu Bacurau.
né, que é outro filme muito interessante que vai dar esse... as pessoas precisam entrar num processo de bacuralizar, né, um processo de insurgência mais radical na atual conjuntura brasileira. E Aquários, ele vai ter a Clara lá, interpretada pela Sônia Braga, que vai retratar algo fundamental, que eu diria hoje no Brasil, que é a questão da memória. Eu fico muito... Aquários é um prédio, né, que fica lá na Praia da Boa Viagem, em Recife, e que ele passa por um processo de ser destruído pelo capital imobiliário. Ele tem toda uma memória para ela e para os ex-moradores, mas que infelizmente só ficou a Clara lá naquele processo. E a memória é fundamental em qualquer país e sobretudo no Brasil. Eu fico muito preocupado quando eu vejo, inclusive, estudantes de direito, pessoas da nossa área, negando, por exemplo, o golpe de 64, negando a questão científica. Então, Aquário vai ser muito importante justamente para esse registro da memória, que é importante no nosso país e que está sendo muito abandonada nesse processo. Eu já está nos agradecimentos finais. No meu feed aqui, Cida, tem uma lista. Em algum momento aí eu publiquei 10 livros e a cidade está aqui no Instagram. Tem outro feed aqui, tem outra publicação que são 10 filmes e a cidade. No meu canal do YouTube, Prof. Cláudio Carvalho, tem um vídeo só sobre cidade, pandemia e a música popular brasileira. Então eu trago desde lá Barracão de Zinco, na década de 50, depois passando por Adoniran Barbosa, Despejo na Favela, falo de Gonzaguinha, Gil, passo por Baiana System, todos esses autores, todos esses artistas aparecem lá. Então quem tiver oportunidade, chegue lá no canal, dê a curtida, se inscreva, que é um instrumento que a gente está aí também para democratizar o processo de acesso à informação. Então, Cida, agradeço o convite, muito obrigado. E as pessoas que estavam aqui, vi que Paulo César Martins, nosso amigo, entrou aqui, e todo mundo que ficou com a gente até agora. E até a próxima, com certeza. Professor, gratidão por ter aceitado, foi maravilhoso. Para mim, uma honra estar conversando contigo. Sabe que, para mim, a tua presença, a tua fala, os teus ensinamentos são eternos. Eu sou sua eterna aluna, independente de onde eu estiver. Eu sempre vou te ver como mestre, como professor, porque é isso que você é para mim. É meu mestre, é meu professor, é aquele cara que eu vou estar sempre aprendendo. Todas as vezes que eu ouço, que eu vejo alguma aula tua no teu canal, é um aprendizado. E aquilo ali para mim é importante, porque eu gosto também de aprender. Então, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite de falar um pouquinho sobre tudo que você sabe, tudo que você estudou para a gente, democratizar um pouco mais esse processo de educação que nós precisamos tanto. A informação é importante. Sem informação, não tem como ter democracia. Sem informação, não tem como a gente falar em uma sociedade que vai progredir. A ideia é progredir. A ideia é que todos possam ter acesso a tudo. Afinal de contas, a cidade não é para uma parcela. A cidade é para todas as pessoas que residem nela. E nós precisamos disso. E a gente só consegue, como Marx fala, né? Quando você toma consciência. E a tomada de consciência, ela é absurdamente essencial. E a partir de agora a ideia é essa. A gente utilizar as redes sociais, utilizar os canais que temos para poder tomar consciência. E só tomando consciência que a gente tem condições aí de chegar na democracia de verdade. Então, gratidão por estar aqui. Agradeço também a você que esteve aí esse tempo todo, durante essa quase 1 hora de live. Claro, um prazer imenso ouvir Cláudio falar. É sempre maravilhoso. É aprendizado. Então, muito obrigada. Na próxima semana, vamos estar aqui com Paulo César Martins, em que nós vamos estar falando sobre religião, sobre as questões religiosas, e nós vamos estar falando especificamente sobre arte, mas no olhar aí de Jorge Amado, né? Jorge Amado e o direito, para que a gente possa também internalizar, também compreender questões de religião, porque respeito é essencial, respeito à cidade, dentro da cidade, mas respeito com relação ao outro, independente da forma, do jeito que ela se veste, que ela se posta, independente do gênero, independente de qualquer coisa. Nós temos que olhar o outro enquanto ser humano. Nós precisamos disso, porque só assim a gente vai conseguir realmente viver.
em harmonia e viver em um país dos sonhos, né? Eu falo que seria como se fosse a nossa Calípolis, né? Lá de Platão, a gente precisa disso. Então, muito obrigada, eu falo demais, mas enfim, eu não tenho como não falar muito com o Cláudio, porque Cláudio, ele é fonte de inspiração constante para mim. Gratidão, muito obrigada mesmo. A todos vocês, um super beijo, uma semana maravilhosa e até semana que vem.